naturalmente, nós temos uma construção de que nós só somos alguém se nós tivermos feito de acordo com a orientação de que nos disseram o que era para ser feito, e aí nós seríamos validadas. E aí sabe o que é que acontece? Nós estamos vivendo a maior pandemia da crise de identidade desse país, mesmo com a gigante internet. Olá, gente! É um prazer estar de volta. Mais um episódio do EdusCast. Hoje eu tô recebendo a Sabrina Dourado. E é um prazer ter ela aqui, porque a Sabrina ela é professora, ela é mentora, ela é escritora, galera. Isso mesmo. Sabrina, seja muito bem-vinda. Eu agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui, especialmente com você. Ai, pare que eu não sei receber elogios. Sabrina, conta um pouco pra gente de quem é a Sabrina mesmo. Eu sei que a gente que é aqui, colega de Eduz, a gente conhece e admira muito você, a sua trajetória, mas eu queria também trazer essa percepção pra nossa audiência, pra galera que tá assistindo o episódio com a gente, pra entender quem é a Sabrina. Eu já sei muito a seu respeito. Ai, que linda! E eu sei que você empreende desde muito jovem, né? Sem dúvidas, eu comecei a empreender aos 11 anos de idade. Eu sou Sabrina Dourado, muito prazer estar com vocês. Eu sou baiana, filha de seu Jadi e Dona Ildete, nascida numa cidade que fica a 530 quilômetros da capital baiana. Eu gosto sempre de trazer um pouco das minhas origens, eu já quero partilhar isso com você, porque por muito tempo, Gabi, eu confundia quem eu era com o que eu fazia. E dentro desse contexto, esta sou eu, uma mulher, hoje aos 42 anos, mas que viveu uma jornada de muitas delícias e também muitos desafios. Eu sou, então, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou professora há muitos anos, comecei aos 16 anos. Como disse você, uma empreendedora nata, sempre apaixonada por resolver a dor das pessoas. Eu sou mentora de vida e carreira, sou escritora, tenho a honra de poder comunicar através das palavras, com palestras. Eu sou infoprodutora, parceira da Eduz e tenho uma alegria muito grande de poder ter traçado uma jornada em que a minha grande finalidade é levar essa transformação e deixar sempre um bom perfume nas pessoas que eu tenho uma honra de conhecer. Ai, que máximo. Então vamos, porque eu tenho certeza que quem tá acompanhando esse episódio com a gente vai conseguir ter dimensão disso e entender um pouco de como eles podem se inspirar na sua história. E se vocês quiserem acompanhar a Sabrina, as redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo, tá? Já compartilha com aquele seu amigo que você acha que vai ser interessante acompanhar com a gente também. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque a gente tá trazendo muita gente muito bacana aqui. Tem várias playlists, vocês vão amar. Tem, ó, chuchuzinho no nosso canal. E, Sabrina, então, começando já com o seu processo, empreender foi a primeira coisa que você fez? Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu, voltando um pouco lá na minha linha do tempo, a primeira vez que eu empreendi, que eu vendi alguma coisa, foi um sábado. Eu acho que eu contei isso poucas vezes. E eu estava sendo cuidada por minha madrinha, que tinha uma loja de tecidos, ela tinha um supermercado e uma farmácia. Eu achava aquilo ali o projeto de sucesso profissional. Numa pequena cidade, como eu te disse. E eu admirava muito ela. Os meus pais também já empreendiam. Eu disse, tia, você não tem nada que eu possa vender na feira? Porque em pequenas cidades a feira é um evento, né? E ela me trouxe ali uns 5, 6 objetos. Gente, vocês não vão acreditar, eu coloquei numa caixa de sapato. Era dia de feira e eu fiquei muito feliz porque eu consegui vender absolutamente tudo que ela me deu. A sensação, né, dessa troca é muito especial. Depois, já aos 11, quando nós nos mudamos para Salvador, efetivamente aí eu comecei a trabalhar com meu pai na área de materiais de construção. Então, vendia, já gerenciava time, auxiliava também na parte administrativa.
desse projeto dele. Ai, que máximo! Então a sua versão mais professoral e mentora veio de gerenciar esses times? Veio, eu acho que sim. Na verdade, quando eu falo na minha dinâmica professoral, eu me lembro também da infância, de eu colocando meus 3 irmãos, eu sou uma primogênita. E eu tenho mais 3 irmãos, então eu colocava os 3 e eu já era professora deles, né? Ensinava a tarefa de casa, ou quando não pegava as minhas bonecas e ensinava. E eu também sempre tive uma admiração pelos meus mestres, pelas minhas professoras, desde a pré-escola. Então esse instinto, ele já estava, né, muito bem segmentado desde a minha menina. Quando eu fiz 16 anos, durante esses 5 anos, então, eu trabalhei com meu pai, surgiu uma oportunidade na escola. E a escola, eu estava no ensino médio, oportunizou aos estudantes do ensino médio vagas para ministrar aulas de reforço escolar para o ensino fundamental. E eu fui lá e me habilitei. E eu comecei a dar aulas de reforço escolar. Eu não sei onde você mora e de onde você está me acompanhando. Às vezes você pode chamar de banca, né? Mas eu dava aulas de reforço escolar. E eu cheguei a pegar 10 ônibus por dia, porque eu ia in loco na casa dos meus alunos. E eu me sentia não só muito feliz, mas rica, porque com 16 anos, né, aquela época era muito dinheiro. Eu estou falando para vocês terem ideia, de 99, 2000, eu faturava R$800, Caramba. R$900. Era muito dinheiro. Era. Foi assim que eu comecei a pagar minha faculdade. Ah, que massa! E aí, você entrou na faculdade, direito sempre foi a sua opção? Nunca Não. pensou em pedagogia ou algo Não. assim? Direito não foi sempre minha opção. Eu tinha uma opção principal, que era psicologia. Só que isso é muito importante da gente tratar. Infelizmente, nós vivemos ainda numa sociedade, graças assim a todo esse conhecimento, e a Eduz faz parte disso, nós já evoluímos, mas que ainda tem um sistema de crenças muito limitado. E eu me lembro que eu fiquei entre psicologia e direito. E as pessoas me desanimavam demais com psicologia, mas não que eu fosse influenciada por esse desânimo. Eu estava entre os 2 vestibulares, mas em certa medida eu atendi ao sonho do meu pai de ter uma filha doutora. Então eu acabei não passando, a gente se sabota, hein? E a gente, né, às vezes não tem noção, mas eu acabei não passando no vestibular para psicologia. Na época havia uma concorrência muito grande e eu passei em 3 graduações para direito. E ali, então, eu disse, nossa, eu não sei se você já passou por isso, Gabi. Você diz, nossa, se aqui não deu certo e aqui deu em 3 espaços, deve ser por aqui que eu devo seguir. Você A gente meio que assume que é um sinal do universo, ou que é porque as coisas precisam ser assim. Foi assim que eu fui pro direito. Mas sempre com a veia acadêmica. Tanto que depois, 2 semestres que eu já estava lá, eu já mentorava os colegas. Depois eu já fui corrigir normas da BNT, de um professor que tinha umas monografias lá para corrigir. Então, essa área acadêmica sempre fez parte da minha jornada existencial. E seguindo esse caminho, quando que você bateu aqui no digital? Quando que você... Tem tempo. Eu, na verdade, sou da época do telepresencial. Por volta de 2004, 2005, havia uma rede telepresencial de ensino que era muito conhecida nacionalmente. E surgiu a oportunidade para que eu ministrasse aulas. Então, ali você tinha uma teletransmissão no Brasil inteiro. Nós estávamos no estúdio, tinha um público presencial, mas a aula já era gravada e teletransmitida. Então, foi ali que eu iniciei essa jornada, que era uma jornada híbrida. Em 2008, eu ingressei numa plataforma online de ensino. Então, desde 2008, que eu estou aí conversando e levando a mensagem por trás das câmeras para as pessoas. Ai, que máximo. E Sabrina, me conta, hoje você trilhou vários caminhos. E o que você acha que, tipo, foi a sua virada, assim, tipo... eu sei que você é multifacetada, você tem várias coisas, mas o que você acha que fez mais sentido? E até pra galera que tá assistindo, se você tiver uma dica pra, tipo, sei lá, a gente falou muito sobre o destino, né? Ah, aconteceu ali, tive 3 oportunidades aqui, é o destino, é Deus falando, a minha intuição. O que você acha que é preciso, é fundamental levar em consideração na decisão de um negócio mesmo, seja no digital ou até fora? Excelente. Pode ser uma tríade? Ai, sim, por favor. Primeiro,
Fé inabalável. Porque sem fé, a gente não tem forças para lidar com os desafios, com os nãos que muitas vezes a vida vai nos trazer. E eu, independentemente das circunstâncias e até mesmo dos ruídos externos, sempre tinha fé que iria dar certo. Essa é a primeira lição que eu deixaria. Segunda, autoconhecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, e não raras vezes a gente se perde de nós mesmas, de nós mesmos, eu tenho mais chances de errar nas minhas decisões. Porque, afinal de contas, se eu estou distante da minha própria essência, de quem eu sou, tudo aquilo que o próprio mundo externo me diz que é o certo ou que é o ideal para mim, inclusive dentro do ambiente digital, vai acabar me consumindo, mas eu vou acabar não me sentindo preenchida. Então, eu diria que esse desejo genuíno por saber quem eu sou foi o segundo pilar. E o terceiro, eu diria, a importância de ter garra. Para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente precisa realmente ter essa pulsação. Alguns chamam de obstinação. Eu diria, esse desejo que arde em nós, para que a gente possa, de fato, fazer aquilo que nós fomos convidados a fazer. No digital nem se fala. Nossa, demais, a gente tem muita possibilidade de viver isso. E até de saber quem é. E indo para esse cenário, você fala muito sobre desenvolvimento pessoal, você é consteladora, né? Sou. E desenvolvimento humano é algo que me pega muito. Eu sou estudante de psicologia agora. Uau, tá vendo aí? E muita relutância, né? Se eu voltar pra graduação depois de tantos anos. Cara, eu tô amando, é Pois é. incrível. E eu tô me conhecendo também, tô podendo, tipo, entender que às vezes emergem uns sentimentos que borbulha, ferve dentro da gente. E aí você fica tipo, cara, por que eu tô sentindo isso? De onde que isso emergiu? E às vezes é um negócio que, sei lá, aconteceu anos atrás. E eu não sei se você acredita em astrologia. Às vezes eu acredito, porque eu sou de tudo e todos. E eu sou virginiana, com ascendente em Áries. Então, se Uau! aconteceu um negócio em 2005 e eu penso hoje, dói do mesmo jeito. Eu fico irada do mesmo jeito. Então, às vezes eu fico nesse dilema, eu preciso me conhecer, entender de onde que surgiu essa irritabilidade, algo assim. Eu já fiz constelação antes. E eu fiz um momento muito importante. A minha irmã estava passando por um momento delicado de saúde. E eu estava somatizando os sintomas dela. Foi, tipo, bizarro, assim. Não foi em âmbito profissional, foi em âmbito pessoal. Uau! E aí, naquele momento, a gente conseguiu se separar, digamos assim. Então, para mim, foi importante e foi âmbito pessoal. Mas profissionalmente isso também é muito importante, né? E eu sei que você faz constelações para time, para as equipes. Faço. Muito bom você tocar no tema das constelações. Só voltando um pouquinho na psicologia, primeiro, parabéns. Ai, obrigada. Eu acabei nessa inquietude de vida que eu tenho fazendo uma pós em psicologia. Então, hoje eu sou certificada pela PUC em psicologia, mindfulness e neurociência, porque eu também adoro o funcionamento do cérebro, o porquê desse pré-frontal, do límbico e de tudo que envolve o nosso funcionamento. Mas você sabe que eu acredito que, acho que depois que eu 60, eu vou fazer minha graduação em psicologia. Tanto forte foi para mim que minha irmã, ela fez psicologia. E na época eu digo que eu cursei psicologia com ela, porque eu ia deixar ela na faculdade para ir para minha faculdade de Direito. E depois eu ia buscá-la. Então eu dizia, me conta tudo, o que é que você aprendeu hoje? E eu ficava ali muito embebecida com aquilo. Parabéns, Gabi. As constelações, elas são fantásticas. É uma linha terapêutica que, como você bem disse, não é utilizada só para a família, ela é utilizada para o ser humano como um todo. Porque o termo constelação familiar, você falou de astrologia, né? Eu gosto também, eu sou super inquieta em conhecer, como você falou. Muitas vezes nos traz a confusão de que a gente está falando de astrologia, né? Porque constelação, estrela, algo assim. Constelação familiar nada mais é que um alinhamento, é um posicionamento. Então, hoje é possível você alinhar e posicionar absolutamente tudo que existe no universo. Não só um sistema familiar, mas uma empresa, um time, um hábito, um comportamento. Olha que interessante que você disse. Eu fiz esse movimento e eu percebi que havia uma dinâmica que estava me entrelaçando com a minha irmã. Porque nós temos uma necessidade que é, sem sombra de dúvidas, a mais primária, a mais visceral e aquela que eu não tenho dúvidas te leva a tomar todas ou quase todas as decisões no seu dia, que se chama pertencimento.
Logo, o pertencimento é uma das bases para o alinhamento ou posicionamento, ou integração, ou constelação. E dentro das constelações é possível que a gente possa perceber quem somos nós no mundo. É muito curioso, e a partir dali sermos apenas nós. E o que que está no campo do invisível que muitas vezes está impossibilitando a gente de fluir, de poder ter resultados? Hoje até lançamentos digitais podem ser constelados, porque a gente consegue extrair desse campo, nós vivemos num campo de informações, o que é que dentro do projeto daquele expert o cliente deseja, qual é a dor, qual é a finalidade. Então, as constelações me fisgaram desde 2015. E eu sou apaixonada por essa metodologia. Ai, me salvou muito nesse momento. E aí, eu não conheci no nível profissional, assim. E aí, quando é o basicão do profissional, o que você vai fazer? Você vai fazer muitos cursos, você vai se conectar com pessoas também. Eu acredito muito em você ter mentores, assumir mentores para si. Eu tenho os meus mentores de vidinha pessoal, Gabriela, pessoa física. Também tenho meus mentores profissionais que eu me inspiro neles. Pessoas que são do meu convívio. Então, se eu estiver viajando, vão me falar: peraí, abaixa a bolinha, dá uma segurada. Porque é importante também ter uma pessoa que tenha tanta intimidade, te conheça a nível de falar assim: olha, peraí. Não é nesse caminho, eu acho que talvez você esteja se desvencilhando do que é o seu propósito. Então, eu amo a ideia de você ter um mentor para si, porque é importantíssimo para que a vida seja mais fácil, até que você possa viver de forma mais tranquila. Então, eu amo isso. Mas profissionalmente, a gente pensa quase que exclusivamente nesse cenário. Ou de você ter uma pessoa que tem mais tempo de empresa que você, e você vai se aproximar dela e vai ter essa troca. Ou então, tipo, aquela pessoa atingiu um nível que eu gostaria de ter atingido, então eu vou me inspirar nela. Mas existem outros recursos que para você se entender. E a constelação, para mim, ela entrou nesse âmbito pessoal, mas ela me ajudou a me entender como família mesmo. Eu sou a caçula daquela casa. Tava Então, segurando todo mundo, não? demais! E aí, todo mundo tava me interferindo. E é obviamente que eu sou parte do que eles são e do que eles foram. Então, eu fui construída naquele chão já. Então, para mim foi importantíssimo ter esse contato. Eu falo assim: não, imagina, isso não existe. Porque a gente fica nessa, tipo, ai, será que uma espécie de. Muito indo no viés do preconceito, né? Tipo, ai, será que é um estilo de magia ou algo que vai me distanciar de Deus ou algo muito bizarro? Só que pra mim foi bálsamo e me fez muito bem, assim. E aí hoje eu consigo me entender como uma Gabriela diferente da minha irmã, assim. Ai, que lindo isso, Gabi. Demais. Maravilhoso. No meu caso, eu pude perceber, porque a gente tem que entender que nós vivemos praticamente todo o tempo no piloto automático. E que mais? Nós somos consciência e inconsciência. E que grande parte da nossa realidade, ela é vivida com base nesse inconsciente. E a gente acaba, como Jung diz, chamando de destino. E quando eu pude me dar conta, porque vocês não têm noção, eu não sabia, eu estava como a mãe de todo o meu sistema. Aquela altura eu era mãe da minha mãe, eu era a mãe do meu pai, eu era a mãe de mais 3 irmãos. Para vocês terem uma ideia de como isso inclusive ressoa, eu comentei há pouco que eu já gravava aulas online. Os alunos, nós estamos falando de uma rede online, não tinham contato físico comigo, mas a minha energia, a minha vibração, aquilo que eu era a essência de ser mãe, mãe do mundo. Vocês adivinham que eles me chamavam de mãe? Professora, você é como uma mãe. E eu tinha tanto desconhecimento de como é desafiador você estar fora do seu lugar, dentro de um sistema, que eu achava aquilo até interessante. Mas depois eu me dei conta de que o cansaço, a exaustão, Imagina e ser mãe de tanta gente. e assim. até mesmo o adoecimento do meu filho, que veio como ferramenta de cura para chamar a minha atenção e me dizer: eu quero que você seja apenas a minha mãe, foram divisores de água para nunca mais ser a mesma. Nossa, que incrível que você falou isso, porque eu tenho muita percepção de amigas minhas, ou até de amigos, vou trazer para um contexto até geral, que são líderes, exercem papéis de liderança, que podem estar lutando com isso. Porque quando você é responsável por um time, você
já assume esse papel de que não, eu preciso cuidar, eu preciso direcionar, eu preciso ter isso. Você tem alguma dica ou até o conselho de como eles podem identificar de tipo, ai, peraí, até aqui eu sou líder e eu sou responsável e até aqui eu preciso que eles caminhem com as próprias Sim. pernas. Ou também para a parte de recrutação, como você constrói um time que seja apto para, sei lá, tomar suas próprias decisões ou ser robusto na construção dos projetos, nas entregas. Sim, eu acho que a gente vai chegar nesse futuro, um sonho. Logo mais a gente vai ter constelações para recrutamento e seleção e melhor alinhamento dos times dentro das empresas. Por quê? Como a gente se relaciona com o nosso pai e com a nossa mãe, a gente vai se relacionar no casamento, a gente vai se relacionar na empresa. E percebam como muitas vezes, nossa, chega, me arrepiei, Gabi, a gente vai para a empresa e a gente não se dá conta, de novo, de que a gente talvez esteja buscando um pai ou uma mãe que talvez a nós pareceu ausente. E aí a gente tem, inclusive, sensações internas desse líder ou da própria empresa, que são sentimentos que estão lá dentro da dinâmica do sistema familiar. O líder é, para mim, um grande exemplo de serviço. Todo líder é um grande servidor. E é uma linha muito tênue entender onde está ou até onde vai a minha liderança e onde é que eu já estou, quem sabe, desequilibrando. O que é importante para o líder é ele entender o seu lugar dentro daquela função e, ao mesmo tempo, olhar para o seu time com muita sabedoria, tratando-os como adultos. A partir desse lugar, eu consigo ter discernimento daquilo que faz parte da minha função, como alguém que lidera, que é exemplo, e ao mesmo tempo daquilo que já vai à esfera pessoal e que talvez seja o passo ou o caminho para que o próprio líder se cure, porque a gente vê muitos líderes feridas por aí, Sim. que ferem, ou para que a gente possa encaminhar o liderado para esse lugar, de talvez voltar e olhar. Se você olha o número de absenteísmo ou até de turnover nas empresas, não raras vezes, essas pessoas elas têm questões ainda de base com o pai ou com a mãe, né? Pessoas que têm dificuldade de submissão e autoridade. Porque quando nós estamos falando em empresa, nós também estamos falando de hierarquia. Se eu tenho uma dificuldade de hierarquia, eu preciso talvez olhar para a minha primeira base de hierarquia lá atrás. E aí a gente vai fundo, Gabi. Às vezes o pai foi ausente, o pai não ocupou aquele lugar. Ou o pai estava ferido num vício. E aquela criança, ela cresceu sem que alguém pudesse gerenciar essa hierarquia e autoridade. Pensa agora esse adulto. Por mais que ele tenha certificados, diplomas, que ele saiba de copy, que ele saiba de tráfego pago, ele chega nesse sistema e ele não tem o sensor da hierarquia. Sim, que ele já teve isso deturpado Sim, antes. sim. Nossa, que incrível, Sabrina. E eu queria que você trouxesse uma visão de como funciona no seu processo de constelação para as empresas. E aí, as empresas que estão se interessando aí, o Instagram da Sabrina tá aqui embaixo para vocês entrarem em contato com ela. Mas eu queria saber como funciona, se são em grupo ou se você tem um pacote, sei lá, que é individual. Individual e em grupo. A gente hoje, eu fui desenvolvendo ao longo desses 8 anos uma metodologia própria, porque eu tenho uma habilidade intuitiva de sentir, de trazer as referências daquilo que está por trás de um sistema, seja ele empresarial, seja ele familiar. Então, o atendimento ele pode funcionar em grupo quando você precisa desse campo visual para ter ideia, através dos representantes, do que é que está por trás daquele cenário, ou até com essas canecas aqui, Gabi, a gente consegue fazer a movimentação logo em atendimentos e pacotes empresariais mais, eu diria, intimistas, essa referência, porque muitas empresas elas estão pautadas em compliance, em regras de confidencialidade, então elas preferem sequer, mesmo que eu faça um movimento todo oculto, que a representação aconteça. Outras não. Então você tem a oportunidade de checar desde como estão as vendas, como é que está o time, se tem alguma questão familiar, às vezes, dentro da dinâmica do contrato social e que pode estar influenciando. Então, a gente consegue fazer uma consultoria 360 e, inclusive, resolver problemas que parecem ser só problemas de faturamento ou quedas de faturamento e que não são. E geralmente não são. E Às não vezes é são. uma falta de inovação aí. E às vezes acontece muito em empresa familiar. E você que tem, sei lá, tem um negócio tradicional e
sei lá, o seu pai tá sentado na cadeira de seu há 30 anos e você tá tentando enfiar na cabeça dele que vocês precisam ter um TikTok, por exemplo. Não vai. É muito difícil, e aí às vezes precisa utilizar de outros recursos para ter essa questão de ser mais maleável, porque a gente tem que convir que a internet ela tá moldando o mundo, assim. Culturalmente ela já tá, faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, para ter uma presença digital, acho que qualquer negócio, mesmo que seja um negócio tradicional, né? A gente não pode esquecer que a gente tá falando aqui com pessoas que ou têm ou pretendem ter um negócio no digital. Então, a presença digital é imprescindível. E aí, eu queria trazer já uma dúvida que eu tenho. Manda. Eu vi que você, no seu Instagram, você fala muito para mulheres, para mulheres empreendedoras, tal. Quando que você entendeu que a sua forma de ser empreendedora não seria tradicional? Eu sempre me senti diferente. Ponto. E quero, inclusive, economizar anos aqui da sua vida. Tá tudo bem ser diferente. Por quê? Porque o sistema sociocultural no qual nós estamos inseridas, Gabi, também nos quer ensinar que nós devemos seguir necessariamente padrões. Eu não disse desobedecer regras. Não sei se faz sentido para ti. Se a gente olha o próprio modelo escolar, e eu tenho instigado, inclusive, eu tenho torcido para que meus netos possam alcançar esse lugar. Precisa de reformulação. O sistema escolar ainda é um sistema industriário, por isso que eu sou apaixonada por essa liberdade, esse fluxo aqui da Eduz. Você chega na escola, todas as crianças estão com a mesma roupa, o sapato precisa ser preto, o sino toca, as respostas precisam ser iguais. Nós não somos convidadas a criar, a pensar. Então, o primeiro ponto é entender que a gente é diferente. E eu levei muito tempo, porque eu queria forçar a pertencer, mesmo muitas vezes lesando aquilo que efetivamente pulsava em mim. Então, é muito importante que você entenda que tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem pensar fora da caixa, tá tudo bem ter ideias diferentes. Eu acho que a internet está precisando cada vez mais disso. E quanto mais a gente for para esse lugar, mais sucesso a gente fará. Porque a gente chegou num nível que as pessoas também não estão mais suportando aquelas mesmas dinâmicas, os mesmismos que a gente vai se colocando dentro dos contextos. Então, quando é que eu descobri que eu pensava diferente? Sempre, mas eu tive dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito essencialmente verdadeira. Quando a gente guarda uma essência, ainda que isso cause em nós, volto a dizer, um distanciamento, um sofrimento, a gente flui. Então, se eu te disser que minha mãe encontrou um diário meu. Sabe aqueles diários cheirosinhos? Você que também é amante de material escolar? Eu tinha 8 anos. E ela encontrou, já estava casada. Eu vou fazer 20 anos de casada. Ela disse, filha, eu estava aqui arrumando a mudança, olha o que eu achei. Era um diário escolar. E uma colega minha de escola disse, Sabrina, é muito bom ser sua amiga, porque você tem sempre um conselho para me dar. E eu quero também resgatar em você, Gabi, e em quem está nos assistindo, que há coisas que são tão nossas, são tão óbvias que a gente não dá conta. Volto a dizer, então eu girei o mundo e eu não dava conta de que isso para mim era muito nato, muito natural. E aí depois, nessa jornada, né, já na área acadêmica, eu fiz tanta coisa nessa vida, eu geri cursos em direito, eu busquei certificações do MEC de graduações e pós-graduações na área jurídica, mas por onde eu passava, já nas aulas, Sabrina, eu preciso conversar com você. Sabrina, eu preciso que você me oriente. Sabrina, eu preciso que você me ouça. Então, eu sempre acompanhei e mentorei, especialmente mulheres, porque às vezes a gente se sente mais à vontade uma com a outra quando a gente sente que o outro não está nesse lugar de julgamento, que é algo que eu sempre busco me despir, na minha essência de ser parecida com Jesus. Então, eu comecei isso e eu nem sabia cobrar, você acredita, Gabi? Porque eu fazia isso muito naturalmente. Chegou um determinado momento que isso ocupou tanto a minha agenda que eu disse, nossa, eu acho que isso tem que virar um negócio. Acho que isso também faz parte da minha esfera profissional. É uma missão de vida, mas que precisa ser monetizada. Pega essa chave. Tua missão de vida pode se transformar no seu meio de vida. Peguem isso, e aí está o grande segredo. Porque onde muitas vezes estão os nossos talentos, nós os enterramos porque achamos que eles são óbvios e eles estão prontos para serem multiplicados e frutificados. Foi a partir daí que eu disse, eu vou atender mulheres, eu vou direcionar mulheres, eu quero que essas mulheres, e eu vejo isso hoje, eu quero até te ouvir,
nesse cenário, sejam mulheres que têm uma lógica cooperativa, que não concorram, que não denigram umas às outras, que não se sintam menores, que não desprestigiem o sucesso umas das outras, de que se entenda, na minha consciência, há espaço para todos, o universo é abundante. Então, foi a partir daí, 2013, que eu comecei, depois isso foi sendo escalado em mentorias, em consultorias, em programas, em imersões presenciais, em retiros, livros coletivos, né? A oportunidade de fomentar palcos para as mulheres, tudo muito intuitivo. Você falou de intuição e eu já senti que você é como eu. E essa pulsação, inquietação de dizer, você me falar assim, sabe por que você não faz um evento para a gente palestrar? Não me dá ideia, eu não sei quem mais é assim. Não me dá ideia. Eu vou executar. Então, foi daí. Ai, que máximo. E eu tô daqui, Gente, ela é muito segura. E aí, eu vou falar do alto. Eu sou terapizada agora, tá? Então eu não sou tão insegura assim. Mas eu vou falar, tipo, do alto de uma pessoa que ainda tem uma insegurança em relação, sei lá, monetizar os seus talentos. Boa. Então eu vou. Galera que tá segura aí de casa, que você tá pensando, você tá anotando tudo e talvez você não vai aplicar, vem comigo. Sou insegura, mas eu também sou diferentona. Tenho muita coisa que eu posso apresentar para o mundo. Só que aí eu preciso me validar para me mostrar diferentona na frente das pessoas. Boa. O que é que acontece? Existe uma tríade em todo ser humano, que é identidade, capacidade, merecimento. Na maioria das vezes, Gabi, foi o que aconteceu comigo, talvez com você que está nos assistindo e até quem está aqui no back. Nós fomos condicionados a entender que nós só seríamos alguém se merecêssemos. Então, isso também está tudo bem, nós não estamos aqui para julgar nossos pais, mas por isso que eu amo as constelações, porque a gente tem que voltar na base. Então, preste atenção se você viveu experiências como Sabrina viveu, do tipo, minha filha, você vai ganhar esse sapato se você lavar a louça. Olha, mãe, tirei 10 em tudo, mãe. Filha, você não fez mais que obrigação. Logo, naturalmente, nós temos uma construção de que nós só somos alguém se nós tivermos feito de acordo com a orientação de que nos disseram o que era para ser feito, e aí nós seríamos validadas. E aí, sabe o que é que acontece? Nós estamos vivendo a maior pandemia da crise de identidade desse país, mesmo com a gigante internet. Porque quando eu passo a entender, e não foi fácil para mim, tá? Chegar a esse lugar que você está vendo hoje, que eu sei quem eu sou, essa é a minha identidade em Deus, eu fui concebida, desenhada antes do ventre da minha mãe, aí eu entendo que merecer é ser. E que eu posso pegar as minhas capacidades natas ou adquiridas e colocar isso a serviço do mundo. E aí, nesse lugar, eu diminuo a pressão de ser quem as pessoas acreditam que eu deva ser. Para caber, para ser amada, para ser querida. E aí, eu vejo isso em você. Um conjunto magnético de dons que, se você organizar e disser, perdoe-me, mundo, essa sou eu, você vai começar, e assim foi o que começou a acontecer comigo. Eu parei de perseguir as bênçãos e as bênçãos chegaram simplesmente porque eu disse, eu agora me posiciono como eu sou. É fácil? Não é. Nesse caminho haverão muitas despedidas. Muitas pessoas que talvez estivessem apegadas aos personagens que nós vamos construindo para sermos aceitas. Mas eu não tenho dúvida, aí existe o nosso maior tesouro. Por isso que lá em Mateus 25, 29 está escrito, a quem pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E a quem tem muito, o muito que tem lhe será multiplicado. Por que será? Quantas vezes eu achava isso injusto, Gabi? Porque eu tenho a ferida da injustiça, eu sou advogada, as referências sociais, como assim? Não é? E aí a gente vai estudar o original desse texto, que é um texto de parapsicologia, como eu vejo a Bíblia, e aí você entende, não, se eu tenho muito e eu distribuo e eu multiplico, mais me será dado. Se eu tenho pouco e eu sequer compartilho, porque eu acho, inclusive, que alguém vai me imitar, que alguém vai me comparar, que alguém vai... Eu fiz um grande sucesso na internet, na época da advocacia, com um kit de peças. Vocês não vão acreditar. Eu peguei todas as peças que um advogado iniciante não aprendeu na faculdade e eu fiz modelos. Modelos. Sem
informações pessoais, óbvio, mas imagina que você vai começar a advogar hoje e alguém precisa de um divórcio. Muitas vezes o advogado ele não sabe fazer um, então tem um modelo. Eu fiz modelo de tudo. E as pessoas diziam, você é louca. Como é que você compartilha esse seu talento com as pessoas? Ao contrário. Porque isso nunca me deixou à mercê de alguém querer contratar a Sabrina para fazer um divórcio. Não sei se tu entende. Mas eu pude abençoar várias pessoas que puderam ter também clientes para poder fazer os seus divórcios. Mas os colegas, às vezes, isso é mentalidade. E necessidade de pertencer. Dizem, você é louca, como é que você vende isso? Isso não se vende. Talentos multiplicados. Eu tô sem palavras. Eu não achei que ia ter choro nesse episódio. Mas você falando de como a gente foi criada. Mulher já tem um contexto de que você precisa ser comedida, você tem que sentar direito, você tem que falar baixo, você tem que falar depois. E a minha mãe, ela é uma pessoa incrível. A minha mãe, ela é perfeita. Os filhos dela não são. Pelo menos não perfeitos o suficiente. E aí, eu tô fazendo faculdade, né? E alguns semestres são piores que outros, por incrível que pareça. E aí, eu tava zoando com a minha irmã algumas semanas, porque eu tive semana de prova. E aí? Ela falou assim, e aí, como você foi nas provas? E aí, hoje, com terapia, já adulta e tal, eu falei assim, eu fui abaixo da linha da mediocridade. Só que, tipo, a minha mãe, ela tem uma linha da mediocridade. Hoje a gente zoa, a gente que é filho dela, mas a minha mãe, ela foi uma criança que ela não estudou. Então, a minha mãe, ela foi alfabetizada em casa e ela não foi pra escola. Tá. Mas ela exigiu muito da gente, porque a gente pôde ir pra escola. Então, 8 era absurdo, porque se o professor produzir uma prova que você pode tirar 10, 10 é o Pra ok. fala dela? É. E aí, quando a gente tirava 8, era tipo, ai, nossa, não era suficiente. Independente, mas a média é 6. Não, valia 10, a nota plausível era 10. E aí, em uma das provas, eu tirei 7. E aí, conversando com a minha irmã no telefone, a gente rindo, eu falei, eu tirei abaixo da linha da mediocridade da mãe, porque tirei 7 e tal. E aí, hoje, isso não dói tanto. Que bom. E por quê? Tô me cuidando. E você em casa, cuide-se também, tá? E eu entendo que foi no... Por mais que tenha me doído quando eu era criança e quando eu tava tentando aprender coisas que não entravam na minha cabeça, porque eu sou de humanas. E a ideia é que se você se dá bem em exata, você já tá com o mundo nas suas mãos. Então, minha mãe tinha uma exigência em relação a isso, mas foi do alto de um amor que só uma mãe tem por um filho. E aí, mesmo que ela não usasse as palavras corretas, da forma correta, mas ela também não sabia, ela tava só me dizendo que, você precisa estudar e se a prova valia 10, 10 é o número que você tem que atingir. E aí, você falando de como isso molda a nossa vida adulta, enfim, tô fazendo terapia, todo mundo que puder faça também. Não posso fazer terapia, assume um mentor pra você, segue alguém nas redes sociais, se cuide. Tenha algumas rotinas e rituais de auto-amor, porque senão eu É o novo luxo, hein? Demais! Eu tinha uma rigidez muito mínima para os meus erros. Eu sou muito maleável com os erros das pessoas, porque eu sou empática por natureza. Então, eu sinto as suas dores, eu vou sofrer com você. E se você precisar, eu vou largar tudo e vou te socorrer. Só que eu não tinha tempo para mim. Eu não podia ter esse momento. Bem-vinda ao clube das filhas de mães e gentes boazinhas. E aí, agora eu cresci. Cara, como isso é libertador. Como é libertador, porque aí eu consigo me entender como uma Gabi normal, de que, cara, eu falho pra caramba. Humana, imperfeita, vulnerável. Mas lembra do que eu disse? Por quê? Porque a gente passa a entender que merecer é ser. E não necessariamente performar com 10 em tudo. Por isso que, inclusive, eu fui à psicologia positiva. E a psicologia positiva, lá do Cialdini, ele traz muito a força do caráter e a necessidade que a gente tem de potencializar aquilo que é bom. Exatamente o que você falou, toca aqui porque nós estamos no mesmo time. Eu sempre fui apaixonada por humanas. Eu gosto de gente, eu gosto de ser humano. E eu sempre fui, naturalmente, limitada em matemática, física, química. Acho que era teu caso. A psicologia positiva ela é incrível nesse aspecto. Não é que você não vai dar atenção à matemática, à química, mas por que que a gente não potencializa aquilo que já é bom? Sim. Se você está me dizendo, Sabrina, isso vale para você que está nos acompanhando. Eu sou empática.
Eu preciso te dizer, tem que fortalecer a tua empatia. E deixa eu te contar um segredo. Dá para monetizar a tua empatia. Ai, gente, anotem! Eu tenho certeza que vocês estão com um caderninho. Anotem e tira do papel, porque… Vou dar um exemplo que é o hype do momento. Hoje se fala muito em networking, né? Sim. Você vê que tem pessoas que começaram a monetizar com clubes de networking. Se nós formos estudar a fundo, esse indivíduo, esse mentor que tem essa habilidade de gerar novas conexões, uma das forças de caráter dele é, de fato, unir pessoas. O que ele fez foi entender que essa essência, essa identidade e esse conjunto de habilidades que ele tem, capacidades, pode gerar fluxo financeiro, seja no digital, seja no offline. Que máximo! E é uma forma de empreender com leveza, né? Só que é tão óbvio que nos disseram que, bom, era ser engenheira e a gente vai. Sim. Só que é tão óbvio que nos disseram, não, agora a vibe do momento é ser advogada e a gente vai, sem ter a clareza de quem nós somos, buscando merecimento. E aí a gente fica louca dos títulos, louca dos cursos. Não que eu sou apaixonada por conhecimento, mas você precisa ter discernimento e sabedoria para escolher, inclusive, o conhecimento que vai ser ideal para ti. Porque hoje, por exemplo, não faria sentido para mim fazer um curso de química. É. Eu também não, eu fujo de exatas. Não, para mim não funcionaria de jeito Não é? nenhum. Mas perceba como às vezes a gente faz isso para pertencer? Porque disseram que nós só daríamos certo ali. Demais. Então, gente, vocês que estão em casa, é muito importante esse processo de se conhecer mesmo, de se doar para os seus próprios talentos. E aí, indo para a sua vertente mentora mesmo, Sabrina, como que funciona a metodologia da sua mentoria? Interesse pessoal. Ah, adoro. Você já percebeu que eu gosto de 3, né? Então, a minha metodologia também está pautada numa tríade. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, a metodologia desenhada para a mentoria parte de liberação emocional e cura das emoções, espiritualidade na prática, porque a gente também não pode esquecer desse pilar. E aí, algo que eu amo fazer, eu acho que você sentiu a minha frequência, que é alavancar resultado. Então, hoje a gente faz esse processo, esse acompanhamento, começando lá da casca de quem eu sou. Então, a gente faz essa liberação. Veja, você usando você como exemplo. Estava ali emaranhada com minha irmã, eu despluguei. Então, você fez uma liberação sistêmica. Me liberei, agora eu vou cuidar do meu painel emocional. Não é? Como estão as minhas emoções, como é que eu tenho domínio sobre elas, porque nós também, talvez você seja de outra geração, mas somos parte de uma geração em que está tudo bem, mas nós não fomos treinadas emocionalmente. Não. Né? E eu tenho uma tese do que eu chamo de imunidade emocional, que inclusive é o subtítulo do livro que está em pré-venda, ao menos no momento dessa gravação, que é uma publicação da editora Gente, um livro solo, escrito assim à mão, se chama Urgência de Ser Feliz. Fortalecendo a imunidade emocional para uma vida mais descomplicada e próspera. Então, a gente vai cuidar dessa parte emocional, eu faço testes como hemogramas emocionais, e aí a gente vai aprender, a minha mentoranda vai aprender na prática como é que ela gere, como é que ela se fortalece. Porque hoje a gente toma vitamina C, a gente toma vitamina D, a gente suplementa a coenzima Q10, mas e as nossas emoções? O que é que eu faço com esse mundo aí fora? O que é que eu faço com o convívio, com as pessoas tóxicas? Não é? Com essa ambiência global em que, de repente, agora tem apagão na Europa. E o que é que eu faço para ter essa força, né, interna nas minhas emoções? Depois a gente vai fazer essa conexão sem nenhuma conotação religiosa, mas entendendo que nós somos espíritos, né? E que a gente precisa fortalecer esse espírito porque tem um vazio que só mesmo algo que transcende vai preencher em nós. E depois, aí sim, eu vou colocar fogo para que a mulher tenha resultado. Por quê? Porque progresso é igual a felicidade. Se eu progrido, se eu tenho resultado, eu melhoro minha autoestima, eu melhoro minha autoconfiança, eu entendo que realmente eu posso, eu vou servindo, eu vou trocando. Então a gente faz um mapeamento e aí eu fico ali em cima. Bora! Ai, é importante, é importante. Você falou do seu livro. Sim. A Urgência de Ser Feliz. A Urgência de Ser Feliz. Me fala, como foi o processo de escrever? É o seu primeiro livro? Eu já tinha, olha só, é o primeiro livro solo dentro da área do desenvolvimento humano. Eu já tinha, dentro da área jurídica, somado acho que uns 16 livros escritos.
já tinha alcançado a marca de best-seller e eu tinha esse anseio. Lembra da menina que queria fazer psicologia? De escrever algo realmente dentro da área de desenvolvimento humano. Nessa jornada da evolução de carreira, porque eu não gosto de chamar de transição, é evolução, porque hoje eu não advogo mais, não estou mais dentro da área jurídica, sou muito grata ao direito, mas não atuo mais, né? Dentro do cenário jurídico, deixei para os bons advogados servirem as pessoas. Então, eu já tinha escrito esses livros e nessa evolução eu já tinha coordenado 2 obras que se chamam Leoas, das minhas mentorandas, e tinha escrito capítulos ali sobre a importância de liberar sua voz, de ser você, autêntica no mundo. Então, esse é o primeiro, é meu primogênito livro solo na área de desenvolvimento humano. Ai, que máximo! E o processo de escrever, como foi? Aí, que era você com você mesma. Eu mesma, meus sabotadores, minhas crenças, meu auto-julgamento, porque a gente sabe que a editora, gente que é parceira da Eduz também, ela tem um selo de muito zelo com aquilo que ela põe no mercado. Eu acho isso fantástico e foi isso, inclusive, que me atraiu para a editora Gente. Então, eu entrei naquele modo de eu não posso errar, que é o modo das nossas meninas, que lembram lá no seu drive que se não for 10 não tá valendo. Então, eu tinha também esse anseio de que eu mesma escrevesse. A editora disse, Sabrina, não sei se isso vai funcionar. Eu falei, me dá então uma prova de fogo. Deixa eu escrever 3 capítulos, se vocês sentirem que eu tenho um tom de escrita, porque eu amo escrever, sou como você, amo caneta, mas a gente foi separado na maternidade, né? Então, eles disseram, então tá bom, te dou a prova de fogo de 3 capítulos. E aí eu fiquei ali uns 6 meses. Ai, Gabi, vocês não têm noção. Eu apagava, escrevia, lia, reescrevia. Mas aí eu falei, chega. E aí mandei, fui aprovada para escrever o livro, né? Ali a próprio punho. E aí foram 18 meses. Dentro dessa jornada de disciplina, de renúncias, também de não sabotar, de não procrastinar, porque afinal de contas tudo estava acontecendo. 2 filhos, marido, casa, empresa, Instagram, YouTube, tudo que a gente tem, mas graças a Deus deu certo. Sim, a gente esquece que, apesar dos projetos que a gente vai agregando, Sim. a vida continua acontecendo. Naturalmente. E as suas demandas também. Sim. Ai, que bom que você conseguiu e a gente vai ter o privilégio de ter esse livro para ler, né? Tá lindo. Inclusive, ele começa, já trazendo um spoiler, com uma passagem que fala muito sobre esse descortinar dessa Sabrina que você vê hoje. Porque também dentro desse locus e dessa inquietude, né, eu vivi uma experiência de quase morte, grávida do meu primogênito. Eu tive pré-eclâmpsia e ele entrou já trazendo um spoiler, em sofrimento fetal. E ali, aquele dia que foi um divisor de águas na nossa vida, 19 de junho de 2008, quando eu me dei conta do que estava acontecendo com a gente e quando a médica disse ao meu esposo, você tem escolha quem você quer salvar? E meu esposo disse, doutora, eu não tenho condição de escolher, eu gostaria muito que os 2 sobrevivessem, eu entendi. Nada do que eu fizesse, nada do que eu tivesse, valeria mais do que estar viva e ter meu filho. E é daí que vem a urgência de ser feliz. Nós não estamos ali no livro, e o livro tem uma base profunda, pregando positividade tóxica, de que você não tem que ter um painel emocional em que você sinta raiva, você tem angústia, mas existe algo muito maior, que é a riqueza da vida, de termos levantado hoje, de estarmos aqui. E a gente não pode se perder disso. Ali naquele dia eu aprendi, eu me comprometi, e todos os dias esse é meu esforço, viu? De não esquecer que é urgente que eu seja feliz. Tenho dores, tenho os desafios, né? Tem as dificuldades. Mas estar viva é um grande presente. E se eu tô viva, tudo mais pode ser resolvido. Exatamente. E quando eu vi que a minha morte estava ali, né? Por um triz eu poderia ter partido e mais, não ter tido a oportunidade de ter meu filho, que aí depois eu vou contar no livro, vocês vão ver, ficou grave, doente, na UTI, e foi realmente assim, fruto de um milagre. Eu não estaria aqui hoje. Ai, que bom que você esteve aqui com a gente hoje. Eu só posso agradecer e caminhando muito pro finalzinho, eu queria te perguntar, Sabrina fez tantas coisas ao longo da vida, e o que falta ainda? O que você ainda quer construir? Levar mais alegria
levar mais felicidade, mais transformação para a vida das pessoas. Ver as pessoas sendo felizes, encaixadas como um quebra-cabeça nelas mesmas. Quanto mais eu puder trazer através do que eu tenho e da minha verdade, esse locus emocional, espiritual e material, porque nós merecemos sim a prosperidade para as pessoas, mais feliz eu vou estar. Quero curtir, já estou na segunda fila agora, eu quero curtir netos, não agora, hein, meninos? Né? Porque o Gui vai fazer 17. Mas eu quero curtir meus netos, eu quero explorar ainda mais o mundo, eu quero ficar velhinha com meu marido, né? Ser aquela senhora já mais madura também nesse lugar, de continuar escrevendo, deixando um legado. Então é isso que eu quero. Que as pessoas sigam felizes e que eu possa ter esse lugar no mundo. E terá. Que assim seja. Amém. Ai, Sabrina, eu amei ter você aqui hoje. Foi. Agradeço a galera que ficou com a gente até agora, mas pra mim, particularmente, foi um momento muito gostoso, assim, de trazer algumas coisas à tona. Eu não sei nem dizer quais sentimentos eu tenho aqui. Só gostaria de dizer que foi um prazer estar com vocês até agora. Se inscrevam no canal, porque a gente tem muitos outros episódios incríveis para colocar aqui. Sigam a Sabrina nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. Deem like, ativem o sininho para os próximos episódios. E foi um prazer, a gente se vê.